Meus queridos irmãos e minhas irmãs presentes, uma alegria estarmos de volta nesse convívio, depois de longo tempo em isolamento social, né? Já estamos perto de 6 meses, e isso nos dá muita saudade, mas muita mesmo de estarmos juntos, né? No nosso convívio, na nossa querida casa Fraternidade Espírita Missionária da Luz. Hoje nós vamos sobre os auspícios de Jesus, que é esse ser que nós queremos aqui reverenciar e agradecer a Ele, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua presença, por nos ter dado a oportunidade de adentrarmos na doutrina espírita, que é o Espiritismo, o cristianismo redivivo, e por estarmos aqui nesse momento, levando a todos os Teus ensinamentos de fé e de esperança no porvir. Peço Tua permissão, Jesus, para que nós possamos ser acolhidos pela Tua bondade infinita, pela Tua misericórdia, e que permita que todos nós aqui presentes, nesse instante, possamos ser agraciados com a presença dos Teus Espíritos valorosos que Te assessoram nesse momento da pandemia mundial, dessa enfermidade mundial, e que todos nós possamos ser envolvidos pela Tua energia, pelas Tuas vibrações amorosas. Permita, Jesus, que nós possamos agora, nesse instante, iniciarmos a nossa mini palestra, que nós hoje estamos intitulando de A Paciência em Tempos de Pandemia, que é o item constante no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Bem, para que nós possamos falar em paciência, nós nos reportamos sempre a essa figura que é contida no Antigo Testamento, que é Jó, aquele homem íntegro e reto, que temia a Deus, tinha uma família imensa, 7 filhos e 3 filhas, e era bastante abastado, né? Tinha 7.000 camelos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas, muitos empregados. E era considerado o homem mais rico daquela região lá no Oriente, né? E Jó foi acometido de uns infortúnios muito grandes. Em poucos momentos ele recebeu a mensagem de que os filhos tinham sido, os animais, aliás, tinham sido dizimados, né? E os filhos também tinham sido, perecido, né? Então, Jó, mesmo diante de todas essas dificuldades que se apresentaram, esses transtornos, ele demonstrava uma fé muito grande. Mas aos poucos Jó foi fragilizando sua fé. Ele passou a sofrer bastante, né? Teve o corpo coberto de chagas e fragilizou muito a fé e começou a blasfemar contra Deus. Ao saber disso, da condição do Jó, alguns dos seus amigos, dentre eles 3, Elifaz, Baldai e Sofá, foram lá para tentar mostrar a ele o quanto ele tinha sido beneficiado pelas obras divinas, né? Mas que naquele momento ele deveria reconhecer a presença de Deus, né, na sua vida. Porque inicialmente ele foi até de encontro à mulher, que a mulher não aceitava mais aquele sofrimento dele, né, pedindo até que ele morresse. Que Deus é esse, né? Que você possa pedir a sua impedimento da vida, né? Mas eles continuavam ainda muito revoltado, podemos assim dizer. E veio um jovem Eliú, que, indignado contra Jó, porque ele conhecia a paciência dele e a fé, sobretudo a fé, e ele convenceu Jó realmente a entender aquele momento que ele estava passando. Foi difícil para Jó, muito difícil, né? Mas ele retornou a essa fé, a essa firmeza no Deus que ele acreditava e que estava sempre ali a amparar, né?
E nós trazemos para nós esse momento, né? Nós somos agraciados pela misericórdia divina, porque nós, muitos de nós, né, temos tudo, temos a oportunidade da vida, tivemos a oportunidade da vida, e quando nos defrontamos com uma situação dessa, nós perdemos a paciência. Quantos estão em casa e no convívio familiar entram em estado de desespero, feito Jó, e começam a lamentar contra Deus. É isso, meus irmãos, que nós queremos trazer à luz da doutrina espírita, à luz daquilo que nós aprendemos, que nós passamos uma grande parte da nossa existência cultivando os ensinos de Jesus através da doutrina espírita, que é muito esclarecedora e nos dá um horizonte muito grande, né? E nos demonstra que esse momento no planeta Terra, para nós, é um momento efêmero, podemos assim dizer. Não representa para nós a eternidade, mesmo diante das dores e sofrimentos. E vamos encontrar no capítulo 9, item 7, onde ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quem são os eleitos? Somos todos nós. Somos todos nós, especialmente aqueles que se propõem a seguir Jesus, né? A trazer para si seus ensinamentos e levá-lo com alegria no coração. E ele pede mais: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, que pela dor, ele marcou neste mundo a cada um de nós para a glória nos céus. A dor, às vezes, para nós é uma ingratidão. É uma ingratidão. Nós acostumados na opulência, na comodidade da vida, né? Feito Jó, porque Jó tinha uma vida muito cômoda, muito rico, muitos filhos. Os filhos davam banquetes e ele, a cada banquete que dava, ele trazia os filhos para que ele pudesse solicitar a Deus a proteção para os filhos. Ele vivia na opulência, né? Como muitos de nós temos essa oportunidade de viver bem, viver bem. Não precisa ser apenas na opulência, né? Mas que nós possamos ter a vida boa, porque nós temos os nossos órgãos completos, nós temos a nossa vida saudável, mas nesse momento, nesses 6 meses, o que a gente observa por mais das vezes é que nós somos assaltados por uma inquietação muito grande, uma angústia, às vezes até um temor da morte, porque nós temos isso, o temor da morte. E isso nos traz consequências gravíssimas na relação familiar, na própria condição orgânica que afeta o nosso organismo. A nossa mente atua sobre o nosso corpo, isso é evidente, quando nós estamos apreensivos, quando nós estamos indignados, com raiva, revoltados, a tendência é que nós possamos contrair enfermidades, né? E essas enfermidades vão se ampliando em nós a ponto da gente chegar numa situação de estresse extremo, depressão, né? E precisamos trazer para nós os ensinamentos de Jesus. No Evangelho, no capítulo 5, nós vamos encontrar Santo Agostinho trazendo um recado para nós nesse sentido. Ele diz o seguinte: o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Eu acho sábias essas palavras de São Francisco, né? Aliás, de Santo Agostinho. Quando ele diz que aquele que tem fé, ele tem um amparo de Deus e não mais sofrerá. E nós vemos isso com muita clareza quando nós vamos buscar a história do cristianismo, né? Onde aqueles seguidores de Jesus, os seus discípulos, aqueles seguidores, iam em direção à arena, conscientes de que iriam se deparar com a morte, mas iam cantando hosanas, né?
Porque a visão deles da vida terrena era passageira. Eles sabiam o que lhes aguardava com a sua atitude, com a sua forma de conduta. E isso nos dá muita tranquilidade para nós nos defrontarmos com esse momento, que não é um momento trágico como a gente pensa. A doutrina espírita nos esclarece, alguns autores, que poderia ter sido pior, porque estava na iminência de uma terceira guerra mundial. E por bondade infinita, por bondade divina, os Cristos reuniram-se com Jesus e decidiram dar uma nova oportunidade ao planeta Terra, a nós, habitantes do planeta Terra. E aí está a oportunidade. Nós estamos numa guerra, mas uma guerra silenciosa, uma guerra de transformações, porque é o momento da gente transformar os nossos sentimentos, de conflitos interiores, familiares, né, que esse é o momento oportuno mesmo, para que nós possamos nos transformar diante dos nossos familiares. E ele nos diz ainda, né, que nós devemos nos considerar felizes por estarmos sofrendo as dores desse mundo, porque são os pagamentos das nossas dívidas do passado. Isso está no capítulo 5, item 12. E é que essas dores que nós estamos passando, por maior que elas sejam, para nós, né, porque Jesus é misericordioso e bom, Deus é infinitamente misericordioso, ele nos poupa um século de sofrimento na vida futura. É o que nos mostra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. E o que é que nos resta? Nos resta nós buscarmos as consolações para os nossos males. Como assim? Na perspectiva do porvir que Deus nos prepara. Porque daí nós vamos começar a procurar a causa dessa nossa condição. É claro que nós não temos as condições iguais, cada um tem mais sofrer, cada um tem mais alegrar-se, né? E às vezes nós dizemos assim, por que acontece comigo? Por quê? Eu estou em casa e é pior ainda nessa pandemia, porque estou dessa forma, dessa outra forma. Mas por quê? Porque ele manda que a gente procure a causa no nosso passado. E nós da doutrina espírita entendemos isso, sabemos disso, que se o nosso sofrimento hoje não é da causa atual, ela é da causa passada. É do momento que nós vivenciamos lá atrás. Sempre há uma razão de ser. Não, ninguém aqui é coitadinho. Nós não somos coitadinhos, né? Nós somos afortunados na Terra porque nós sofrimos. E lhe asseguro, com certeza, que nós sofremos muito menos do que nós precisávamos sofrer. Então, meus irmãos, é preciso que nós sejamos pacientes. A paciência também é uma caridade, né? E nós devemos praticar essa lei de caridade ensinada por Jesus, que é o enviado de Deus, né? Essa caridade de ser paciente. Paciente conosco mesmo, né? Com as nossas imperfeições, e também com aqueles que estão conosco vivenciando esse momento tão triste, né? Que nós sabemos que é triste, mas ele nos dá uma perspectiva de alegria futura muito grande. E vamos trazer para nós essas palavras que está contida no capítulo 8, no capítulo 9, item 7, esse que nós estamos estudando. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. O que é que isso significa? É que nós possamos usar o nosso pensamento, os nossos horizontes, a nossa perspectiva de vida, pensando no retorno à pátria espiritual. Olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para Jesus e dizer assim, isso aqui é um piscar de olhos, né? Esse sofrimento que nós estamos passando, não importa se é 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. 3 anos, 4 anos, não importa o tempo. O importante é que nós possamos transpor esse tempo com alegria, né? E com a confiança em Deus, com a fé. Nós precisamos da nossa fé. Então eu vou concluir com uma frase desse capítulo, item 9, onde ele diz, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo.
mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Capítulo 9, item 7. Muita paz para todos e um beijo no coração.